A sociedade hoje está repleta de informação, de gente querendo lutar, e aí a gente olha o caos que a política tá, o caos que a inflação tá trazendo, o câmbio, o dólar, e é competidores, e nunca teve tanta gente disputando o mercado, e aí tá todo mundo desesperado, e aí com isso também aumenta o juro, e aí com isso também você acha que vai vender menos, e aí você também não tem a previsão de venda como deveria, e aí você vê um monte de gente fechando, aí você começa a entrar em parafuso, aí você vê a informação que no Sul Cerrado saiu agora, final de 2024, que nunca teve, foi o recorde de empresas pedindo recuperação judicial no Brasil. Aí você olha que nunca tantas empresas fecharam no Brasil como no ano de 2024. Você olha que, na verdade, mais de 60% das empresas não passam de 5 anos. E aí você pensa, meu Deus, eu não vou estar em 2030 aqui, cara. O que eu vou fazer, cara? Essa é a forma que todo mundo tenta te mostrar. E essa forma é real, tá? Na verdade, o mercado vive isso mesmo. Só que quem de fato performa olhando acima do caos, não no caos. E quando eu olho acima do caos, eu vejo quanta oportunidade tem no mercado. Eu olho que de verdade, hoje a gente tem um momento onde a gente tem muito mais oportunidade de dar certo do que não dá certo. Hoje em dia, a gente consegue ter voz se a gente é interessante. Agora, se eu for comum a todo mundo, se eu for simplesmente aquele cara que replica o modelo que a gente aprendeu na escola, aquele modelo na escola onde você chega, você é um aluno igual aos outros, preferência usa uniforme para não chamar atenção de diferença, manda quem está em pé, obedece quem está sentado, que nem na indústria, né? Você não faz o que gosta, você faz o que é obrigado a fazer. E se você vai fazer aquela disciplina que você não gosta e você não concorda com a resposta que o professor espera, não adianta você querer responder diferente, porque o professor vai te dar errado se tu não responder o que ele espera. E se tu não responder o que ele espera, tu não passa na média. E se tu não passa na média, tu não tem um bom emprego. E aquele momento maravilhoso do recreio é exatamente o mesmo momento, inclusive o sinal, né, a campainha da liberação da indústria. As pessoas são ensinadas desde pequeno a não se diferenciar, a ficar com receio aglutinado e, o melhor de tudo, se tornar um operário da média. Esse é o modelo que a sociedade se estruturou, fez, colocou. Só que o que pouca gente tenta nos mostrar, e eu não tô aqui com papo de coach, coisas do tipo, eu quero te mostrar de verdade a história, e eu pego eu como exemplo. Eu era um cara que lavava caminhões, eu com 13 anos, caso você não conheça a minha história, eu lavava caminhões no interior do Rio Grande do Sul. E a minha história depois passei pela ONU, fui vice-presidente de grandes multinacionais da América Latina por mais de 20 anos, liderei milhares de pessoas, vendi bilhões de dólares, me especializei em 10 universidades no exterior, as maiores do mundo, todas elas eu tive o prazer de aprender, de buscar, me provocar, e eu tô aqui me provocando mais um pouco, me desafiando mais um pouco, tentando também te desafiar nessa caminhada para os nossos negócios, para que a gente possa de verdade colher mais frutos, né, nesse mundo de mar de oportunidade que a gente tem. Então eu quero falar para você do copo meio cheio. E eu quero falar da única coisa que importa. Ela tem a ver com um método, um estudo todo que nós fizemos, que a gente chama negócios de performance. Esse negócio de performance baseia em vários pilares, dentro de vários pilares que envolve cliente, performance comercial, questões do tipo, tem a ver muito com mindset, com cultura. Eu e você, provavelmente, a gente foi educado numa sociedade, no Brasil, no caso, muito baseada nas relações humanas, né? Então, assim, a opinião das pessoas conta muito, o que vão dizer da gente. Eu lembro da minha avó dizendo, não inventa moda, guri, não faz nada diferente. A gente aprendeu desde pequeno pela curva de Bell, né? Aquelas teorias que você tem que ser o normal. Qual é o problema? O que é normal? O que é comum? É a média. E a média não traz resultado. Toda vez que você estiver repetindo atos do jeito que você sempre faz, você é a média. Se você estiver obtendo resultados normais, como todo mundo, você é a média. Se você se esforça como todo mundo, você é a média. Agora, se você começar a tomar posicionamento de escolher um caminho diferente da média, você vai ter muito mais resultado. E eu tô sendo muito focado aqui em performance, eu não tô muito falando de motivação não, tá? Até porque eu não acredito em motivação, eu não sou motivador, pelo contrário, você olha pra mim, você não se motiva. Eu sou muito vida real, e a vida real, ela passa por quesitos muito fortes de consistência, de disciplina, de responsabilidade, e acima de tudo, entender que as coisas têm métodos. As coisas são replicáveis. O mundo dos negócios, ele tem modelos que funcionam. Se você for de hoje a 150 anos para trás, você vai ver que é sempre a mesma coisa. Quer um exemplo? Me diz uma empresa grande que quebrou, deixou de existir porque o segundo lugar foi melhor que ela. Você não conhece nenhum caso. Você conhece casos de novos entrantes no mercado que disruptam o mercado e eles provocam o mercado a ponto de mostrar para o consumidor, para o cliente final, de que eles são uma opção muito melhor daquele modelo antigo. E aí os clientes invertem, né? Mudam o polo da sua lealdade para algo melhor, e aquele que perdeu o polo não sabe se reposicionar, ele perdeu aquela oportunidade, e na grande parte das vezes eles somem ou vivem na insignificância. Outras empresas ficam na insignificância e não ganham espaço de destaque porque elas ficam na tentativa e erro, elas não buscam ajuda, elas não buscam melhores práticas, elas acreditam que tem que sofrer mesmo para dar certo, e a gente sabe na vida que não é assim. A consistência, ela vem muito de escolhas, né? E eu quero usar um exemplo com você do futebol. No futebol,
Se eu pegasse um gol, né? Se eu colocasse o gol agora pra você chutar um pênalti é uma hora bem interessante, porque todo mundo fica tenso quando tem um pênalti. Até minha mãe, que não conhece futebol, quando ela vê a gente lá esperando pra um pênalti ser batido, até ela fica nervosa, né? Tenho certeza que você também. Qual é o lugar que a maior parte dos brasileiros, que você ou a média da nossa população acredita que é o melhor lugar de chutar um pênalti? Será que é rente à trave? O ângulo? Essa é a resposta que a maioria responde. Mais de 70% das pessoas, ou seja, a média, acredita que chutar muito próximo às traves é o melhor lugar de chutar um pênalti. Quanto mais rasteiro ou mais alto, melhor. Só que a estatística, o método, ele comprovou ao longo da história que chutar no meio tem 2 vezes mais probabilidade de fazer gol. Ou seja, se você for chutar um pênalti no meio, a chance de você fazer gol é 2 vezes maior do que chutar no campo. E eu te pergunto, o que te faz acreditar, o que faz a maioria acreditar que chutar no canto é melhor? Isso tem a ver com o nosso modelo de criação. É um modelo onde você é educado a fazer aquilo que se espera de você, não fazer aquilo que tem mais chance de dar certo para você. A gente é ensinado a jogar para não perder. A gente não é ensinado a jogar para ganhar. Jogar para não perder é aquela pessoa que vai chutar o pênalti no canto, porque se eu errar aquele pênalti no canto, e basta você olhar os pênaltis da Copa do Mundo passada que o Brasil errou os pênaltis chutando no canto e a Croácia venceu chutando no meio. A Copa América foi igual agora em 2024 também, tá? Então você pode constantemente olhar a história e ver que acontece isso. E jogador brasileiro que errou o pênalti, chutou no canto, ninguém fala mal. Por quê? Porque ele fez o que eu esperava que ele fizesse. Ele chutou onde eu queria, o goleiro pulou antes, o goleiro acertou, ele bateu fraco, mas ele não vou criticar. Agora, mais que ele vai chutar no meio e o goleiro defende, vão dizer, pô, nessa hora, cara, tu vai arriscar? Por quê? Porque ele fez algo que você não concordava. E como a maioria espera que chutar no canto, o jogador tá mais preocupado com o que vão dizer dele se ele errar, do que muito mais se ele acertar. Então, uma parcela muito grande dos jogadores de futebol, por exemplo, eles foram ensinados a jogar para não perder. Eles não foram ensinados para ganhar. É como você com uma proposta no cliente. Você quantas vezes não coloca uma proposta e ajusta o cenário preocupado mais com o que o concorrente vai fazer do que de verdade você ganhar? Então você tá jogando muito mais para não perder aquela oportunidade do que fazendo uma proposta para ganhar. Fazendo uma proposta imbatível, que seja incomparável. O presidente dos Estados Unidos da década de 60, que era o Kennedy, os Estados Unidos era o auge da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos estavam numa defasagem absurda, uma desvantagem muito grande perante a União Soviética. E ele vai para a população, eu lembro pela história, né? Eu não estava lá. Mas ele tem um discurso dele filmado, você pode assistir. No YouTube é bem legal aí você procurar. E naquele discurso do Kennedy, em 62, no estádio lotado, no Texas, ele anuncia o programa espacial dos Estados Unidos em rede nacional para a população. E ele usa a seguinte frase no seu discurso: nós escolhemos ir para a Lua. Ele não disse, nós precisamos ir para a Lua, se nós não formos para a Lua, a União Soviética vai nos amassar, a gente já está em desvantagem, se nós não crescer 8%, o concorrente passa a gente, se eu não fizer essa meta, o meu chefe me demite. Ou seja, posturas de quem está preocupado em jogar para não perder. Ele disse, nós escolhemos ir para a Lua. Putz, e quando tu escolhe é muito complicado. Porque tu traz um peso nas tuas costas muito grande. Só que é esse peso, é esse caminho de decisão que te coloca num modo de direção para tua empresa, para o que tu vai fazer, que tu escolheu vencer. E quando tu escolhe vencer, cara, isso é impressionante. Eu, quando em 2022 tomei a decisão de pedir demissão da multinacional que eu liderava para fazer o que eu faço hoje, a maior parte das pessoas, para não dizer 100% delas, achou que é uma loucura, inclusive minha família. Por muito tempo eu fui pressionado de forma direta ou indireta, de forma explícita, de forma oculta, digamos assim, pela decisão. Só que, olha só, quando eu fui comprar pão na padaria, eu tava na fila, e eu vi um senhor na minha frente comprando um pão. Ele tava com uma cara muito tranquila. Ele comprou pão e custou o mesmo preço o pão dele, o pão que eu paguei depois. Nós dois pagamos o pão o mesmo preço. Sendo que ele tava ali sereno, calmo, não tinha problema nenhum, certamente. E eu, com aquela pressão absurda em cima de mim daquela decisão. O preço não mudou pra nós. Porque a pressão não muda a realidade. A pressão muda a nossa posição. Se você quer jogar para ser amigo, não ter peso nas costas, não tem nada de errado nisso, tá? A sua ambição não tá em xeque aqui. Agora, se você quer ter sucesso e você não sabe escolher vencer, esse é um grande problema. E escolher vencer não é se motivar de manhã, botar a faixa do Rambo na cabeça e sair correndo. Escolher vencer é, se existe uma melhor prática para fazer minha empresa vencer, qual é a melhor prática? Quem já fez esse caminho? Onde estão os lastros de verdade de quem faz isso acontecer? O que de verdade eu poderia fazer com o meu time para trazer mais resultado? O que no meu mercado estão falando sobre isso? Quanto eu me preparei para isso? Quanto eu estou cobrando das pessoas que trabalham comigo para elas terem resultado de verdade e não ficar me ocultando e querendo ser o chefe legal? Coerência, a direção que eu quero vai dar o resultado da minha companhia. Então, a única coisa que eu quero que tu pense aí, pegando na disciplina de mentalidade e direção, é escolher vencer. Você tem que ter uma organização onde os profissionais se reúnam para escolher vencer. Eles não jogam para permanecer no emprego. Eu não quero gente assim. Gente que joga para não perder, joga numa liga
que é a liga da mediocridade, a liga da média, que não tem problema, mas não é a liga que eu escolhi jogar. Eu quero jogar numa liga onde eu agrego valor na vida das pessoas, eu quero jogar numa liga onde de fato eu tenho performance. Eu escolhi jogar numa liga onde eu não estou preocupado em ser o maior, eu estou preocupado em ser o melhor. Isso é uma decisão de mercado que eu tenho. Quem me acompanha mais tempo sabe o quanto eu tenho teses e direcionamentos muito baseados no jogo infinito. Eu estou focado na perpetuidade, no crescimento, coerência, na solidez, que é de verdade que as empresas feitas para durar têm. Obviamente que eu preciso crescer, obviamente que eu preciso ser rentável, obviamente que eu preciso vencer mais do que perder, mas isso não tem a ver com escolher ganhar ou escolher perder. Isso tem a ver com a maturidade de como lidar com a minha empresa. E era isso que eu tinha para te desafiar hoje, te provocar hoje. E a gente segue aqui. Sigo aqui firme e forte, tentando te provocar, te gerar desconforto. Se aquele áudio do dia ou aquele vídeo do dia que tu vai dizer assim, por que eu gastei esse meu tempo esperando esse cara? Porque ele me colocou uma pulga atrás da orelha. É para isso que eu tô aqui. É para isso que eu decidi fazer o que eu faço. Fica bem.